Saudações, amigos do Primeiro Conceito. O nosso tema da aula de hoje é o bullying como prática nas escolas brasileiras. Como nós costumamos fazer, você deve estar percebendo isso em todas as nossas aulas, nós gostamos de destacar duas palavras-chave, porque elas acabam te dando, digamos assim, uma percepção mais geral do tema a ser discutido. Nesse caso, do bullying praticado nas escolas brasileiras, nós elegemos como palavras-chave violência e preconceito. Tudo bem? Então, o que nós podemos trabalhar, digamos assim, antecipadamente? Bullying é uma prática de violência que pode ser tanto a violência física como a violência psicológica que você ou um grupo do qual você faz parte pratica contra alguém. Ou, às vezes, você é a pessoa que sofre esse tipo de violência, tá certo? Então, essa questão do bullying ligada a preconceito é porque nós sabemos que a nossa sociedade ela estabelece padrões de normalidade, né? Padrões de, então, se uma pessoa é muito alta, se uma pessoa é muito magra, se uma pessoa é muito baixa, se uma pessoa é um pouco mais gordinha, se você tem cabelo encaracolado, se você não tem cabelo, se você é negro, se você é branco demais. Você tem vários, como é que eu posso dizer? Você tem vários critérios que são escolhidos pelas pessoas que praticam essa violência para poder justificar a violência praticada. Então, o que nós pretendemos aqui é fazer uma discussão sobre isso, porque é um tema sério. Nós sabemos de casos de pessoas que sofrem mesmo com isso, e sofrem de verdade, e isso pode causar danos muito grandes em uma pessoa, até levar uma pessoa à depressão. Como é que nós vamos abordar esse tema? Nós vamos logo em seguida discutir os aspectos culturais e vamos apresentar autores que você pode usar na hora que você estiver desenvolvendo a sua discussão a respeito da questão do bullying nas escolas brasileiras. Ok, pessoal, vamos lá, vamos continuar aproveitando o tema, certo? Hoje falando um pouco sobre o bullying, esse assédio, essa violência dentro das escolas brasileiras. O professor Jeffrey já mencionou um pouquinho, né, as palavras importantes, palavras-chave, né, como a ideia da violência e do preconceito. Vou falar agora um pouco sobre a questão, né, seguindo uma metodologia, a questão comportamental ou cultural dentro da modernidade. E aí, quando se fala sobre o bullying em si, nós estamos falando sobre essa ideia de um assédio, né, que as pessoas, e aí é interessante mencionar, na atualidade, não estão mais tolerando. É curioso destacar, e aí você vai perceber que desde muito tempo as pessoas encaravam esse assédio no ambiente escolar como uma coisa normal. Quer dizer, pais, professores entendiam, na verdade, que usavam muitas expressões do tipo isso é coisa de criança, isso é coisa de jovem, de adolescente. Mas só que hoje, né, as pessoas já não encaram dessa maneira. Hoje já vem com uma outra situação, com uma violência em si. Então, o que está acontecendo? A sociedade brasileira, principalmente, ela não está mais tolerando esse tipo de coisa. Certo? Ela não está mais tolerando essa prática, essa injustiça social que durante muito tempo era vista como naturalizada, vista como uma coisa normal. Então, podemos dizer que hoje estamos passando por um progresso social, uma vez que as pessoas, uma vez que a comunidade, uma vez que a sociedade moderna, atual, já não tolera. Evidentemente que ainda existe muita violência, a gente verifica muito esse tipo de assédio nas escolas, mas a gente pode perceber que as denúncias são cada vez maiores e as pessoas não estão mais aceitando esse tipo de coisa como algo natural. Que bom! E professores, pais estão cada vez mais atuantes nesse sentido de fiscalizar. Então podemos dizer que estamos num momento positivo nessa questão cultural e comportamental dentro de uma modernidade. Tá ok? Como vocês muito bem sabem, nós gostamos, nós acreditamos que para facilitar o nosso trabalho, para dar, digamos assim, mais consistência ao nosso texto, nós podemos aproveitar a produção intelectual de algumas pessoas, que podem ser historiadores, podem ser sociólogos, podem ser psicanalistas e também podem ser filósofos, logicamente. Então, nesse caso, eu resolvi abordar o pensamento de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Uma vez que nós trabalhamos com a questão do bullying, é importante nós também trabalharmos a questão da ética, certo? Você tem uma abordagem que a Marilena Chauí faz a respeito da ética, e ela diz que a ética é importante, digamos assim, a ética contribui para
para que nós possamos viver uma sociedade sem violência, certo? E dentro dessas discussões sobre ética, o Kant é um cara que ele acaba sendo uma referência, digamos assim, indiscutível, certo? E o Kant ele tem um conceito que deve ser trabalhado por nós, que é o conceito do imperativo categórico. O que o Kant diz nessa questão do imperativo categórico? Ele diz que tem uma fórmula, né? Age de tal forma que a atuação tem um valor de uma máxima universal. Quando o Kant trabalha com isso, ele quer dizer que a ética não pode ser relativizada. E como é que eu posso pensar que eu devo agir de uma forma para que a minha ação seja considerada uma máxima, uma lei universal? Como é que eu posso fazer isso? Em que momento eu sei que a minha ação ela será uma ação considerada ética em qualquer lugar e em qualquer momento? Aí, a grande fórmula. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, certo? Eu vou xingar alguém, eu vou praticar bullying com alguém. E se fosse comigo? Eu gostaria disso? Né? Eu vou xingar alguém que tem um cabelo diferente do meu, eu vou xingar alguém que tem uma estatura menor do que a minha, eu vou xingar alguém que tem a cor da pele diferente da minha, né? Eu vou xingar alguém pela orientação sexual da pessoa. E se fosse comigo, se fosse com alguém da minha família, se fosse com o meu filho, se fosse com a minha irmã, né? Será que eu ficaria satisfeito com isso? Eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa, certo? E aí a gente tem a ideia de você fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. E não fazer com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. A grande questão é um processo de educação. A ética, o desenvolvimento de posturas éticas, passa por um processo de educação. Então, Kant, imperativo categórico, age de tal forma que a atuação tem o valor de uma máxima universal. É a minha dica para vocês relacionada à questão de uma discussão no combate ao bullying. Ok, pessoal, continuando, falando um pouco sobre a questão do assédio, o bullying nas escolas brasileiras, eu vou destacar, na verdade, outros autores que poderiam ser bem analisados e que podem ser usados numa redação. Dentre eles, eu posso mencionar aqui, já falei várias vezes desse autor, o Pierre Bourdieu e o conceito de violência simbólica. Por que a ideia de violência simbólica? Lembra que eu mencionei isso naquela parte comportamental, cultural, no primeiro momento, em que eu disse que as sociedades, as antigas sociedades, as antigas gerações entendiam, na verdade, esse assédio, o bullying, como algo normal, como uma coisa de jovens, de crianças, né? Não era algo, na verdade, visto como uma violência. Pois bem, esse aspecto, essa naturalização, isso sim é considerado como violência simbólica. Achar normal, o grotesco, o absurdo, a violência. Então, pega aqui como dica, mais uma vez, o Bourdieu, que ele menciona essa violência simbólica, né, na ideia dessa naturalização, e o bullying se enquadra perfeitamente nesse processo. Apesar que, agora, como já há um certo tempo, essa ideia, essa prática já está deixando de ser uma violência simbólica. Que bom. Eu posso mencionar também um outro autor, que é o Emile Durkheim. O Durkheim ele fala sobre a ideia, por exemplo, do padrão cultural. Ele usa um termo de fala de fato social. Fato social são normas e regras da sociedade. Aquilo que é visto como normal, natural em uma sociedade. Bom, por que eu estou destacando isso? Porque você pode perfeitamente usar o conceito de fato social para mencionar a ideia de que muitas pessoas são discriminadas porque não se enquadram dentro dessa padronização, dentro dessa normalidade, assim. Então a gente pode mencionar, na verdade, que o fato social, certo, é um dos motivos também dessa violência, desse assédio dentro das escolas. E um outro aspecto que eu posso mencionar, na verdade, é o conceito de etnocentrismo. Você pode abordar simplesmente o conceitual, o etnocentrismo, que na verdade corresponde ao que? A ideia de preconceito, a ideia de julgar o outro como diferente, como estranho, como um indivíduo absurdo, pela sua aparência, pelo seu comportamento. Evidentemente, se a gente pegar, por exemplo, esse conceito, ele foi criado, desenvolvido muito por um antropólogo chamado Franz Boll. Mas entenda que o etnocentrismo, por si só, se você pegar a palavra e conceituar, por si só já está ótimo para a sua análise. Então, o etnocentrismo, se a gente pegou no primeiro momento a ideia do preconceito, o etnocentrismo é tudo isso.
ele é o preconceito, ele é a discriminação, sabendo que o preconceito é aquilo que eu penso, discriminação é o que eu vou fazer, né? E o etnocentrismo ele se enquadra perfeitamente nessa ideia, no sentido de exclusão, no sentido de violência, no sentido de opressão, tá ok? Então, as dicas aqui estão muito ligadas a esses modelos que eu mencionei aqui para vocês, tá ok? E, gente, por fim, propostas de intervenção. A proposta de intervenção, na verdade, só para concluir o nosso tema aqui, está relacionado a soluções sobre um problema, sobre uma condição que é o assédio do bullying nas escolas. Uma das coisas que poderia resolver muito isso, eu diria amenizar bastante isso, é realmente a campanha de conscientização do jovem, da criança sobre essa violência. Porque muitas vezes o jovem, né, ele pode talvez não achar isso como uma violência. A criança pode talvez não achar isso como uma violência. Então, na verdade, uma das propostas é você fazer campanhas nas escolas, né, por iniciativa do próprio governo, por iniciativa, por exemplo, das ONGs, da iniciativa privada, no sentido de considerar, enfatizar o respeito ao colega, o respeito ao coleguinha, o respeito a pessoas que, como diz assim, são vistas como diferentes. Aí que está a questão, são diferentes, não são inferiores, são diferentes. Então, uma das propostas é essa campanha, né, de conscientização nesse aspecto. Uma outra coisa que poderia ser feita também é criar uma espécie de política pública para qualificar os professores, os educadores, os coordenadores, no sentido de ficar alerta sobre os sinais dessa agressão, dessa violência, que muitas vezes a pessoa, o jovem que é vítima, acaba apresentando na ideia, por exemplo, de ficar calado demais, de ficar retraído. Então, é necessário que haja também o que é uma política para preparar o professor, para preparar o educador nessa questão de como identificar essa violência, de poder considerar o quanto essa violência ela pode maltratar as pessoas, e nada mais importante do que um profissional qualificado, preparado para poder identificar essas situações, essas dificuldades e esses problemas que ainda são muito rotineiros aqui no Brasil. Tá bom? Gente, essas foram as nossas dicas de hoje, certo? Da nosso curso 2 em 1, certo? Eu espero que a gente tenha ajudado você de alguma maneira nesse processo, nessa reflexão e da preparação do Enem, certo? E na sua vitória, tá bom? Um abraço, gente. Até mais.